Olá! Continuando o nosso componente de termodinâmica, de energia e entropia, hoje na aula nós vamos então continuar falando sobre ciclos termodinâmicos, basicamente falando sobre o ciclo de Carnot. Então nós vamos conceituar esse ciclo, teoricamente descrito, e depois, na segunda parte, vamos apresentar os ciclos de motores a combustão interna, já no caso de ciclos reais de máquinas térmicas reais. Quando a gente finalizar isso, vamos fazer alguns exemplos, exercícios, da mesma forma como na aula anterior, na aula real. Bom, uma máquina de Carnot, ou que opera no chamado ciclo de Carnot, é uma máquina conceitual teórica, que foi desenvolvida então em 1824 por Sadi Carnot, que estava descrevendo, estudando a termodinâmica como forma de se encontrar máquinas mais eficazes, mais eficientes. Então, o que o Carnot acabou fazendo foi descrever uma máquina térmica que, operando num ciclo, ela opera num ciclo ideal e reversível, né, que a gente chama esse ciclo de Carnot. Ela vai ser a máquina térmica mais eficiente possível. Então, com isso, a gente estabelece um limite superior para a eficiência de máquinas térmicas. Nenhuma máquina térmica que opera entre dois reservatórios de energia vai poder ser mais eficiente do que a chamada máquina de Carnot. E isso, inclusive, é o chamado teorema de Carnot, que estabelece, a gente não vai aqui provar esse teorema, mas ele estabelece que nenhuma máquina térmica real que opera entre dois reservatórios térmicos pode ter uma eficiência maior do que a máquina de Carnot. Repare, gente, a máquina de Carnot e o ciclo de Carnot são conceituais. Eles não são reais. Elas não funcionam de forma de uma construção de uma máquina que trabalha dessa maneira. Mas o que a gente tem, essencialmente, é um limite teórico estabelecendo que nada pode ser mais eficiente do que essa máquina chamada de Carnot. E como é que é o ciclo de Carnot, então? Bom, o ciclo de Carnot ele é composto por duas curvas isotermas e duas adiabáticas. Então ele faz duas compressões e duas expansões. Aqui a gente vai descrever esse ciclo, então, o que nós temos de um ponto A para um ponto B, a gente tem então uma expansão isotérmica, numa temperatura TQ, temperatura da fonte quente. De B até C a gente faz agora uma expansão adiabática, não tem troca de calor, mas a temperatura vai diminuir da temperatura quente até a temperatura da fonte fria. De C até D, a máquina está voltando para o ponto seu de origem e agora ela vai sofrer uma compressão, só que uma primeira compressão isotérmica. Nessa etapa ela está em contato com a fonte térmica, aonde a máquina agora vai fornecer para a fonte térmica fria uma quantidade de calor QF. E depois de D até retornar ao ponto de origem a máquina então ela vai sofrer uma compressão, agora uma compressão adiabática, de novo sem troca de calor, mas mudando sua temperatura da fonte fria até a sua temperatura da fonte quente, voltando a iniciar o ciclo. Então esse é o diagrama de Carnot num diagrama PV. Lembrando que o trabalho líquido que a gente tem dessa máquina, o trabalho líquido que pode ser extraído dessa máquina térmica, é a área interna do ciclo termodinâmico, nesse caso o ciclo de Carnot. Tá, joia? Bom, aqui é uma outra forma da gente representar esse ciclo de Carnot. Repare que ali a gente tem essencialmente a mesma coisa, mas de uma forma diferente de estar representando, para talvez facilitar a compreensão disso. Então aqui nós vamos imaginar o nosso sistema agora composto por um cilindro com um pistão com êmbolo móvel, que pode estar em contato térmico com esses reservatórios de energia. Então aqui no nosso ponto A, o que a gente tem? O sistema está em contato com o reservatório a temperatura quente TQ. Com isso, ele vai receber uma quantidade de energia, uma quantidade de calor chamado QQ, com calor quente. Aumentando a temperatura, isso vai fazer com que o gás lá dentro se expanda. Então ele passa por uma expansão isotérmica, porque ele está em contato térmico com o reservatório térmico, então ele ganhou calor
vai então a temperatura constante aumentar o seu volume. Aí eu tiro esse meu sistema daqui e coloco agora ele em isolamento térmico. Em isolamento, em função do calor recebido, ele continua expandindo o seu volume, então ele continua passando por uma expansão, mas agora uma expansão adiabática, porque se ele está em isolamento térmico, a quantidade de calor que ele vai trocar com o ambiente é zero. Então agora aqui ele vai então passar para o ponto, né, de A para B. Agora, depois de B para C, o que a gente tem? Agora a gente vai colocar o sistema novamente em um contato com o reservatório térmico, só que agora o reservatório térmico a temperatura mais baixa, temperatura fria. De forma que ele vai então perder calor, ou seja, ele vai fornecer calor, a quantidade QF, para o reservatório e com isso sofrer uma compressão. Vai abaixar esse símbolo aqui, de forma que vai diminuir o volume do gás, aumentando sua pressão. Com isso, o que a gente tem é uma compressão isotérmica, porque ele está em contato térmico com o reservatório frio. E depois, daqui até D, ele vai continuar diminuindo o seu volume, continuar com uma compressão, porém agora, como não há troca de calor, porque ele está em isolamento térmico, igual estava aqui nessa etapa B, a quantidade de calor é zero, então ele vai fazer agora uma compressão adiabática. E por fim, daqui de D volta, né, para o estado original A, onde ele vai atingir o mesmo volume que tinha em A, e vai ser colocado agora em contato térmico de novo com a temperatura quente, reiniciando esse ciclo novamente. É a mesma coisa, essencialmente a mesma coisa que nós tínhamos nesse diagrama aqui, só que agora com uma forma mais visual de imaginar o que esse gás, quais são os processos que ele está passando. Bom, aqui eu só refiz o ciclo, né, o diagrama PV de uma forma um pouco mais aberta para a gente conseguir enxergar melhor isso, mas reparem que em cada ponto a gente tem, então, em A eu vou ter pressão e volumes característicos aqui. Mesma coisa em B, mesma coisa em C, mesma coisa em D. E o calor recebido, que eu estou chamando de Q1, é o calor, então, durante o processo de A até B. E o calor fornecido por esse sistema para o reservatório frio é o calor, então, que vai ser fornecido no processo de C até D. Lembrando que de B para C e de D para A não há troca de calor, os processos são adiabáticos. Com isso, a gente pode então estabelecer que as razões das quantidades de calor no ciclo de Carnot são iguais às quantidades da temperatura, são iguais às temperaturas das fontes. Então, a gente pode reescrever a eficiência das máquinas térmicas agora não em função apenas do calor recebido e fornecido, mas das temperaturas. Então, a eficiência térmica de uma máquina de Carnot é dada por 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Isso estabelece para nós o limite de funcionamento das máquinas térmicas. Isso estabelece que nenhuma máquina pode ser mais eficiente que a máquina de Carnot. É quase como uma segunda lei da termodinâmica que estabelece a execução das coisas. A máquina de Carnot ela funciona dessa maneira para as máquinas térmicas. Ela estabelece o limite superior de eficiência para quaisquer máquinas térmicas.